Olá pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. E o Atlético, hein? Conseguiu um baita de um resultado, ganhou da equipe do Bahia fora de casa por 2-1, saiu para 2 jogos fora de Goiânia e volta com 4 pontos na bagagem. Empatou com o Ceará em Fortaleza e ganhou do Bahia em Salvador. Para mim não é nenhuma surpresa. Eu já acreditava, quando o time caiu de produção, que era uma circunstância. Quando caiu de produção, que ganhou um jogo em 7, aquilo se devia aos desfalques e à sequência de jogos. No início do campeonato perdeu o Natan, zagueiro que estava entrosado, o João Paulo, que para mim é o melhor jogador ofensivo da equipe do Atlético, teve uma contusão, ficou algumas partidas ausente. Aí tem uma situação ou outra de um jogador que machuca, de um terceiro cartão amarelo, e o Atlético não conseguiu se acertar. E o Atlético é um time assim que joga no limite. E dentro do limite tem que estar a melhor formação, ou se aproximar da melhor formação. E se perder algum jogador importante, sente. Então conquistou poucos pontos nesse período. Mas nas partidas estava mostrando que tinha condições de melhorar. Por exemplo, teve o Arthur Gomes. Quando ele começou a melhorar no lugar do João Paulo, ele saiu. Sorte que o Atlético já tinha recuperado o jogador. E conseguiu esse baita resultado contra a equipe do Bahia. É um time perfeito? Não. O Atlético precisa melhorar? Deve e precisa, e eu acredito que pode melhorar. Principalmente jogando em casa. Só que o mais importante aconteceu nesse jogo contra o Bahia. O Atlético chegou a 23 pontos. Isso em 16 jogos. Eu já alertava, algum dia desses, quando estavam pedindo a cabeça do Barroca, que os números dele eram melhores do que o Wagner Mancini. Eu poderia muito bem, naquele momento, engrossar esse couro, mas não. Apesar de ter dito antes de começar que o Barroca não seria o ideal para o Atlético, agora, depois que ele veio, eu tenho que analisar profissionalmente o trabalho dele, e o trabalho dele é bom. E é até melhor em números e até tecnicamente falando do que o trabalho do Wagner Mancini na equipe do Atlético. E os 23 pontos, sabe o que significa? Em 16 jogos, mais do que o Atlético conquistou em 19 no ano passado. Na metade da competição, o Atlético tinha 22 pontos. E agora, o Atlético tem 23. Conseguiu metade do objetivo antes de 50% do campeonato. O objetivo é a permanência? 46 pontos não é suficiente? Pois é, o Atlético já tem 23. E ainda faltam 3 jogos para a metade do campeonato. Vai pegar a pior equipe da competição, a Chapecoense em casa, na próxima rodada. Depois pega uma equipe intermediária e depois vai pegar o atual campeão brasileiro, a equipe do Flamengo. Então, se ganhar um desses 3 jogos, já terá feito 26 pontos, será uma pontuação muito maior do que se esperava. E lembrando que o Internacional é em casa e o Atlético tem todas as chances de vencer. Já pensou com 29 pontos terminar o turno? Seria sensacional. Então o Atlético com 23 significa que, se ele fizer a mesma campanha, do mesmo jeito, às vezes com as mesmas irregularidades, ganha uma ali, perde uma aqui, empata em casa e tal, se fizer o mesmo campeonato, vai atingir o objetivo dos 46 pontos. E se fizer um pouquinho mais, vai conquistar uma vaga na Sul-Americana. E se pensar um pouquinho mais positivo, dá até para imaginar uma vaga em pré-Libertadores. E o Atlético tem essa capacidade.